Vamos para essa questão 35 da UERJ 2012, segundo exame de qualificação. Ela diz o seguinte: uma grade retangular é montada com 15 tubos de 40 cm na posição vertical e com 16 tubos de 50 cm na horizontal. Para esse tipo de montagem são utilizados encaixes nas extremidades dos tubos, como ilustrado abaixo. Se a altura de uma grade como essa é igual ao comprimento de x tubos e a largura equivale ao comprimento de y tubos, a expressão que representa o número total de tubos usados é... Ok, nesse exemplo, nessa imagem, ele usou uma grade cuja altura é de 3 tubos. São 3 tubos verdinhos aqui, ó. E cuja largura é de, nessa grade aqui, 4 tubos. Só que ele vai criar uma outra grade. Ele não precisa mais usar 3 aqui necessariamente. Ele falou que vai usar X tubos aqui, na vertical, e Y tubos na horizontal. Ok. Desenhei outras grades possíveis aqui. Essa aqui tem 2 tubos na vertical e 5 na horizontal. Essa aqui tem 5 na vertical e 3 na horizontal. Então, beleza. O que eu preciso, no final das contas, saber o que eu precisaria pensar para poder calcular o número total de tubos. E não ter que fazer a conta na mão, né? Calcular de uma maneira genérica. Olha, se aqui tem 3 tubos na vertical, tem 3 tubos verdes, eu preciso saber quantas colunas tem com tubos verdes. Porque no final das contas eu tenho que contar quantos tubos verdes tem e quantos tubos azuis tem. Se eu souber quantas colunas existem, eu faço aqui nesse caso 3. São 3 tubos aqui vezes 5. Eu acho o total de verde. Se eu souber quantas linhas azuis existem, eu faço 4, que é o número de tubos aqui numa linha, e multiplico por 4. Então, basicamente, eu preciso saber quantas colunas e quantas linhas eu vou usar. Essa é uma etapa. Tá, e quantos tubos eu tenho em cada linha e cada coluna. Beleza. Repara o seguinte, eu vou então criar uma grade com X tubos. Tem alguns tubos aqui na vertical, a quantidade desses tubos é X. Então, tenho X tubos verdes aqui na vertical, numa coluna. Eu preciso saber quantas colunas existem. Aí que está a sacada da questão. Que aí, quando eu vou fazer X vezes o número de colunas. Repara, reforçando, nesse exemplo aqui eu faria 3, seria o equivalente ao meu X, vezes 5, que é o número de colunas verdes. Então, o que eu estou focado agora? Descobrir quantas colunas existem. Repara o seguinte, nessa questão aqui, nesse exemplo, tem quantas colunas? Vou botar aqui em verde também. Aqui eu tenho 5 colunas. Beleza? E aqui, nesse meu exemplo, 3, 4, 6 colunas. E aqui, nesse meu exemplo, 4 colunas. Mas eu estou contando, né? Essa é a minha figura genérica de X tubos, Y tubos. Eu não tenho ela desenhada para contar, infelizmente. Mas será que não tem um padrão nesses números? Repara, aqui tem quantos tubos numa linha aqui? Quantos tubinhos azuis aqui? Tem 4. 4 tubinhos azuis estão relacionados com quantas colunas? Tem quantas colunas aqui? Só para reforçar, 5 colunas. Então, eu tenho 4 tubinhos azuis e 5 colunas. E aqui? Eu tenho 5 tubinhos azuis na horizontal e 6 colunas. E aqui? Eu tenho 3 tubinhos azuis na horizontal e 4 colunas. Então, eu observei que o número de colunas é um número a mais do que o número de tubos na horizontal. Na questão que ele propôs aqui no final, tem quantos tubos na horizontal? A largura equivale ao comprimento de Y tubos. Eu tenho Y tubos na horizontal. Então, eu tenho um total de... Deixa eu pegar a cor verdinha aqui. Eu tenho um total de Y mais uma colunas. Então, quantos tubos verdes eu tenho nessa minha figura hipotética aqui, que não está desenhada? Eu tenho X em cada coluna, X tubos em cada coluna, vezes o número de colunas. Matei a primeira parte. Segunda parte, faz o mesmo raciocínio agora com o número de linhas. Tem quantas linhas azuis aqui? Eu tenho 4 linhas azuis. Deixa eu pegar a cor azulzinha certinha. Beleza? 4 linhas.
E aqui eu tenho 3 linhas azuis. E aqui eu tenho 6 linhas azuis. Eu botei esses exemplos só para me ajudar a achar um padrão. Peguei desenhos aleatórios de situações de grades. Será que não tem uma relação genérica para eu achar esse número de linhas? Não precisa contar? Vai ser equivalente ao que a gente fez anteriormente. Ó. Aqui eu tenho quantos tubos numa coluna? Tubos verdes. 3. 3 tubos verdes na coluna, 4 linhas azuis. E aqui? 2 tubos verdes numa coluna, 3 linhas azuis. E aqui? 5 tubos verdes numa coluna, 6 linhas azuis. Então, o número de linhas é 1 a mais do que o número de tubos numa coluna. Se eu tenho X tubos numa coluna, eu tenho quantas linhas azuis? Tenho quantas linhas nessa grade? Tenho X mais 1. Lembrando, qual é o número total de tubos azuis, então? O número total de tubos azuis é Y, que é o número de tubos em cada linha, vezes o número de linhas. Vou botar aqui, tubos azuis. E aqui vai ser... E aqui vai ser tubos verdes. Logo, o número total de tubos é... Soma esses dois e já multiplica. Porque aqui está aberto, né? XY mais X mais XY mais Y, que é igual a 2XY mais X mais Y. Letra D de dado.